Algo grande está vindo. E não falo de teorias, não falo de suposições, falo de uma profecia esquecida, revelada em lágrimas e oração, por um homem que carregava no corpo as marcas de Cristo. Padre Pio viu o que muitos recusam acreditar. Ele viu a sombra que se aproxima. Ele alertou com voz embargada de angústia. Virão tempos em que até os escolhidos vacilarão. E agora, tantos que antes dobravam os joelhos em fé, hoje se distraem, se distanciam, se perdem no barulho do mundo. Mas esta Páscoa, esta de 2025, não será como as outras. Algo será rompido, algo será revelado, e os que zombaram da fé, os que dormiram espiritualmente, sentirão o estremecer de algo maior do que eles podem suportar. Você sente isso? Um peso no ar, como se algo estivesse por acontecer e não consegue nomear. É como se os sinos da eternidade já estivessem tocando bem longe, num eco que só quem tem a alma acordada consegue ouvir. Os olhos que ainda brilham de fé verão, os que zombaram chorarão. Padre Pio disse: uma noite virá que parecerá não ter fim. Nela, só os que tiverem velas de fé acesas serão poupados. Não é exagero, não é sensacionalismo, é um clamor vindo das entranhas do tempo. Você vai ignorar isso? Vai continuar fingindo que está tudo bem enquanto os céus se movimentam? O coração do mundo já não bate no compasso divino. A cada dia que passa, a cruz é esquecida, o sacrifício é banalizado, o sangue é ignorado. A Páscoa, que antes era tempo de reverência, tornou-se um feriado comum, com coelhos e chocolates ocupando o lugar da ressurreição. Mas esta de 2025 vai sacudir os fundamentos. Haverá silêncio em muitos lares. Haverá choro onde antes havia festa. Não porque Deus queira castigar, mas porque Ele está permitindo que o mundo veja com olhos escancarados o que é viver sem Ele. Algo está mudando no mundo espiritual. Muitos já sentem, mas poucos compreendem. Não é coincidência que você esteja vendo esta mensagem agora. O que está prestes a acontecer pode mudar o destino da sua família, para sempre. Preparei um guia urgente. O livro digital Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Está disponível agora no primeiro comentário fixado. Mas atenção, quem ignora o chamado perde a chance. Quem age é surpreendido por milagres. Clique agora, baixe o seu e depois volte aqui e escreva. Amém? Eu ouvi o chamado antes que fosse tarde. Você vai se lembrar deste dia. Algo poderoso vai acontecer ainda hoje. Mulheres que oraram pelos filhos, preparem seus corações. Homens que abandonaram a fé por orgulho, dobrem seus joelhos antes que seja tarde. Padres, pastores, líderes, não fiquem calados. É hora de despertar. Algo grande vem. E a profecia de Padre Pio não foi uma metáfora, foi um alerta. Ele viu famílias sendo quebradas, igrejas sendo silenciadas e uma noite longa cobrindo a terra. Mas ele também viu uma chama viva nas casas de quem perseverou. Ele viu o milagre no meio do caos. Só quem permanecer em Deus verá isso. Declare: tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Lembro de minha avó dizendo: quando os sinos de Jerusalém tocarem sem que ninguém os mova, é porque o tempo se cumpriu. Aquilo me parecia poético, até que li os relatos. Videntes, monges, pessoas simples que tiveram visões na mesma noite, o céu rachado, um clarão e os sinos tocando sozinhos. A mesma noite, a mesma visão. Isso está registrado, mas poucos falam, porque é mais fácil zombar do que acreditar, mais fácil rir do que se ajoelhar. Mas essa Páscoa vai dividir águas, vai haver pranto, mas também vai haver salvação. Vai ter joelhos no chão como nunca antes. E você vai esperar que o caos chegue à sua porta para lembrar de Deus? Quantas noites você chorou sozinha, pedindo que Deus tocasse o coração do seu filho? Quantos domingos você entrou na igreja com o coração pesado, olhando para o altar e dizendo: Senhor, até quando? Não foram orações vazias, não foram lágrimas jogadas ao vento. Padre Pio dizia: nenhuma lágrima que cai diante da cruz é esquecida. Se você foi fiel mesmo sem ver,
se você orou mesmo sem resposta, se você não largou a mão de Deus, mesmo sentindo a solidão, você faz parte daqueles que verão o mover divino nesta Páscoa. Mas cuidado, os que deixaram a fé esfriar vão sentir o frio do abandono espiritual. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Há quem diga que isso é loucura, que estamos criando medo para manipular. Mas não precisamos inventar nada. A verdade já grita por si. Basta olhar ao redor. As igrejas esvaziadas, os filhos zombando da fé dos pais, o mundo idolatrando o prazer, o dinheiro, o ego. Tudo o que a profecia dizia já está acontecendo. Padre Pio não era um fanático, era um servo sofrido, marcado por dores espirituais que ele carregava com paciência. E ele chorou ao falar dessa época, não por ele, mas por nós, por você, por sua família, porque ele sabia o que viria e sabia que muitos não estariam prontos. O céu vai falar, e não será com palavras suaves, será com sinais, com trovões, com luzes, com lágrimas, porque Deus está cansado de ser ignorado, e os que brincaram com a fé vão perceber que estavam dançando no topo de um abismo. Esta Páscoa será o início de algo, um ciclo que se fecha, outro que se abre. Para uns será dor, para outros renascimento, mas ninguém vai passar por ela indiferente. Você precisa decidir de que lado estará, de joelhos ou com os braços cruzados, esperando que o medo te engula. Não diga que não foi avisado, porque esse vídeo é o seu chamado. Não por acaso você está ouvindo isso agora. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Quantas vezes você sentiu que algo faltava? Que mesmo tendo casa, comida, rotina, havia um vazio que não se preenchia com nada? É a alma clamando por Deus, é a saudade do céu. E muitos ignoram essa voz interior, preferem abafar com distrações. Mas Padre Pio dizia: o silêncio da alma é onde Deus grita. Talvez você esteja ouvindo esse grito agora. Uma inquietação no peito, um nó na garganta. Não é à toa, é o Espírito chamando você de volta, antes que seja tarde. Porque quando tudo balançar, só os que tiverem raízes profundas na fé vão permanecer de pé. Você tem sentido que algo se aproxima? Que os dias parecem cada vez mais estranhos, as pessoas mais frias, o tempo mais curto? Não é paranoia, é discernimento espiritual. Muitos têm sentido isso, mas não sabem nomear. A resposta está aqui. As peças estão se encaixando. A profecia está se cumprindo. A Páscoa de 2025 será um divisor de águas. E os que ouvirem esse chamado e se prepararem não terão do que temer, mas os que zombarem, esses lamentarão. E será tarde demais. Você não pode deixar para depois, porque o depois pode não chegar. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você já percebeu que há algo no ar? Uma sensação de urgência, de que o tempo está correndo mais rápido? As profecias estão se cumprindo e muitos ainda estão dormindo espiritualmente. Mas você foi acordado, e não foi à toa. O livro Salve Sua Família, da profecia mais sombria, já despertou centenas de vidas. E o próximo pode ser você. Está no primeiro comentário fixado. Leia, sinta, proteja. Depois volte aqui e comente: amém, eu escolho proteger minha casa com fé. E prepare-se, algo vai te mostrar que você estava sendo avisado e protegido. Você ainda está aqui? Isso não é coincidência. É porque algo dentro de você está te dizendo que precisa ouvir até o fim, que precisa entender o que está vindo. E mesmo que você não consiga explicar, tem sentido uma urgência, um incômodo, como se estivesse prestes a acontecer algo que vai mudar tudo. E vai. Padre Pio já havia alertado. Ele viu o que nós não conseguimos enxergar. Ele sentiu a dor que ainda está por vir. Ele chorou pelas mães que ainda vão perder filhos, pelos pais que vão clamar sem resposta, pelas famílias que serão quebradas por dentro, sem saber por quê.
Você está prestes a viver uma escolha, não uma escolha comum, mas uma escolha espiritual, eterna, que vai determinar como sua vida seguirá daqui para frente. Não é sobre religião, não é sobre dogmas, é sobre alma. É sobre sobrevivência da fé num mundo que está à beira de algo assustador. Você percebe? A cada notícia, o mundo se inclina mais para o caos. A tecnologia avança, mas o amor desaparece. A liberdade aumenta, mas o vazio se aprofunda. As promessas humanas são muitas, mas nenhuma preenche o buraco que cresce no coração das pessoas. As profecias não mentem, elas apenas aguardam o momento certo. Padre Pio não falava por ele mesmo, falava pelo céu. E quando ele disse que muitos seriam pegos de surpresa, não se referia a guerras físicas, mas sim a guerras da alma. Guerras silenciosas, guerras dentro das casas, guerras dentro das igrejas, guerras nos corações. E essas são as piores, porque não deixam marcas visíveis, mas destroem por dentro. Já percebeu como muitos estão adoecendo sem motivo? Como os filhos estão se revoltando sem causa? Como o desânimo vem sem razão? Nada disso é aleatório. É um ataque espiritual, um ataque à fé. Você, que já teve momentos de fé fervorosa, lembra como era sua vida naquela época, como tudo fluía de outro jeito, como as lágrimas na presença de Deus lavavam as dores que nenhum remédio conseguia curar. Agora, olhe para hoje. Veja quantos silêncios você engole, quantos gritos você segura, quanta coisa você tem carregado sozinha. A fé que antes te sustentava virou um fio fino, quase invisível. E você sente, mesmo sem palavras, que precisa voltar, que precisa se agarrar a algo firme. Porque a tempestade já começou. E só os que estiverem ancorados não serão levados. Declare "eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Tem muita gente achando que está segura porque tem dinheiro no banco, porque a casa tem muros altos, porque a rotina está funcionando, mas basta uma virada, uma notícia, um tremor e tudo desaba. O que vai sustentar sua alma quando isso acontecer? Porque vai acontecer. Não é se, é quando. E a pergunta é, sua fé vai te manter de pé? Ou você vai ser mais um dos que se desesperam, dos que se perdem, dos que se jogam em distrações, enquanto o mundo ruge em agonia? Você já percebeu como os céus parecem mais pesados? Como a sensação de urgência cresce, mesmo quando tudo parece normal? Isso é espiritual, isso é profético. E quem tem sensibilidade sabe. Padre Pio disse que a natureza responderia com fúria ao abandono de Deus. E o que temos visto? Terremotos em lugares improváveis, tempestades que surgem sem explicação, céus avermelhados, barulhos inexplicáveis nas madrugadas. Nada disso é por acaso. São avisos, são alertas, são toques divinos dizendo: prepare-se e não se engane. Quem estiver distraído demais, cético demais, acomodado demais, vai ser pego de surpresa, vai implorar por socorro. Mas só os que cultivaram a fé no silêncio vão ouvir a resposta. Porque Deus não fala na gritaria. Ele fala no íntimo, no arrependimento, na humilhação. E é isso que Ele quer. Um povo que se volte a Ele de verdade, não só por medo, mas por amor, porque sabe que fora dele não há salvação. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. A Páscoa de 2025 será como uma chave. Ela vai abrir portas que estavam trancadas há décadas. Vai revelar coisas escondidas. Vai separar o que é puro do que é podre. Vai rasgar véus espirituais. E muita coisa virá à tona. Vai ter gente caindo. Vai ter escândalo. Vai ter revelação. Mas também vai ter renascimento, milagres, voltas inesperadas, gente que estava no fundo e será levantada diante de todos. Mas isso só vai acontecer com quem estiver sensível, com quem tiver joelhos calejados e coração contrito. Se você sente esse chamado,
Não ignore, porque ignorar agora pode custar muito depois. Você precisa se posicionar, precisa orar como nunca, jejuar como nunca, clamar como se a sua vida dependesse disso, porque depende. O mundo vai rir, os vizinhos vão zombar, os colegas vão duvidar. Mas quando a profecia começar a se cumprir diante dos olhos de todos, eles lembrarão de você, da sua fé, da sua firmeza, e vão buscar refúgio onde antes zombaram. Por isso, não ceda, não se envergonhe. Sua fé será sua salvação. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há noites que parecem não ter fim, e muitas pessoas estão vivendo essas noites agora mesmo. Noites de medo, de solidão, de abandono, de dor que não passa. Talvez você também esteja, mas ouça, o céu não está calado. Ele só está observando até onde sua fé vai. Padre Pio disse, a prova sempre precede o milagre. Então não desista agora. Não feche seus olhos para essa realidade. Porque quem se prepara no secreto será honrado no visível. Quem chora agora, sorrirá depois. Mas quem ri agora, zombando da fé, vai lamentar com gritos que não serão ouvidos. Você que está ouvindo isso com o coração apertado, talvez esteja lembrando de alguém que se perdeu, um filho que abandonou a fé, um marido que virou as costas para Deus, uma neta que se envolveu com o que não devia. Você ora, mas parece que nada muda. Mas Deus não ignora quem permanece. Ele está escrevendo uma história que vai virar testemunho. E você vai ver. Vai ver com seus próprios olhos o que parecia impossível se transformar em realidade. Mas não pare, não silencie, não se acomode. Porque a luta ainda não acabou. Você não chegou aqui por acaso. Algo maior te trouxe. E não é só um vídeo, é uma convocação espiritual. O mundo espiritual está em guerra e sua família está no centro disso. O livro digital, Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria, está no primeiro comentário fixado e está sendo entregue apenas aos que sentem o chamado. Não ignore. Baixe agora. Muitos já estão sentindo os sinais depois da leitura. E escreva nos comentários, Amém, minha família está debaixo da promessa. Você vai sentir na alma que algo foi ativado. Essa dor que você sente no peito, essa angústia que parece não ter nome, tem origem espiritual. É uma batalha que você nem sabe que está lutando. Mas ela está aí, e Deus está esperando que você reconheça que não pode vencer sozinha. Padre Pio dizia, a alma que reza nunca está só. Você precisa voltar a rezar, a jejuar, a se separar do barulho. Porque o inimigo não quer roubar sua paz. Ele quer roubar sua eternidade. E ele vem disfarçado de cansaço, de rotina, de distração. Quando você percebe, já está longe, já está fria, já não sente mais nada. Não deixe isso acontecer. Tem muita gente caindo e nem percebeu. Porque a queda espiritual é silenciosa. Primeiro você falta um culto, depois para de orar, depois acha que tudo é exagero e quando vê, já está completamente fora. O coração endureceu, os olhos se fecharam e o céu se distanciou. Mas ainda há tempo, ainda há graça, ainda há chance, mas precisa se mover, precisa decidir, precisa reagir, porque o tempo está passando e o mundo não vai esperar você acordar. Declare, Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. E se tudo o que estamos dizendo aqui for verdade, e se esta for sua última chance de se reconectar com o que realmente importa, você vai ignorar, vai mudar de vídeo, vai fingir que não sentiu esse aperto no coração, ou vai levar isso a sério e fazer algo agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Padre Pio dizia que as almas preparadas serão preservadas, mas as que zombarem verão o que nunca imaginaram. Não é sobre colocar medo, é sobre tirar a venda. É sobre enxergar o que está diante dos seus olhos espirituais. Ainda tem muito mais a ser dito. Ainda há mais revelações, mais verdades que precisam ser expostas.
Mas antes de continuar, responda dentro de si. Você vai seguir fingindo que está tudo bem? Ou vai aceitar que está na hora de mudar, de dobrar os joelhos, de clamar como se sua alma estivesse em chamas? Porque está. E o tempo está se esgotando. Há coisas acontecendo no invisível que os olhos humanos não conseguem ver, mas o seu espírito sente. Este livro não é apenas informação, é proteção, é revelação, é livramento. Clique no primeiro comentário fixado e baixe agora o Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu aceitei o alerta espiritual antes que fosse tarde. E aguarde, a confirmação virá, e você vai saber que essa mensagem era só para você. Você sente como se estivesse em contagem regressiva, mesmo sem um relógio marcando isso? É que o seu espírito sabe que o tempo da espera está acabando, sabe que o céu não mais tolerará a mornidão dos que dizem crer, mas vivem como se Deus não estivesse olhando. E se você chegou até aqui, se está ouvindo tudo isso com um nó no peito e um peso que você não consegue explicar, é porque Deus está tentando, mais uma vez, tocar onde você está resistindo há tanto tempo. E essa pode ser a última chance de acordar antes que a tempestade venha. Padre Pio não falava com leveza quando profetizava. Ele falava com lágrimas, com gemidos da alma. Ele via o que nós não conseguimos ver. E dizia que seria um tempo de profunda escuridão, onde nem as estrelas dariam conforto. E quando ele descreveu isso, não falava de noite literal. Falava da alma, de um tempo onde as pessoas andariam, viveriam, sorririam, mas por dentro estariam apagadas, mortas. E esse tempo chegou. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem por viver, que acordam sem motivo, que riem por fora e morrem por dentro? É essa escuridão que está se alastrando. E quem não tiver luz interior será consumido. Você precisa ouvir isso sem filtros, sem desculpas, porque não é mais sobre você. É sobre os que estão à sua volta, sobre aqueles que ainda vão chorar sua ausência se você continuar ignorando os avisos. Quantos lares você conhece que estão em silêncio? Silêncio de dor, de mágoa, de distância. Quantas famílias estão sob o mesmo teto, mas divididas em alma? Isso também é profético. O amor esfriaria, e tem esfriado. Mas Padre Pio também falava de algo que poucos lembram: os pequenos milagres que brotariam em meio ao caos. Ele dizia que os lares que mantivessem acesas as velas da oração seriam visitados por anjos invisíveis que selariam as portas com paz. Você consegue imaginar isso? O mundo em colapso e sua casa cercada de proteção divina. Isso é possível, mas exige algo: fé firme. Fé que ora, que vigia, que luta. Fé que não se acomoda, que não se cala. Porque essa Páscoa, diferente de todas as outras, virá com um peso espiritual que só quem estiver preparado vai suportar. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Há um detalhe que muitos ignoram. Padre Pio via os sinais vindo de Jerusalém. Ele dizia que quando a tensão espiritual naquele lugar aumentasse, os olhos atentos deveriam dobrar os joelhos. E veja como está hoje: guerras, conflitos, choro nos becos e sangue nas ruas. Mas o que ninguém fala é que espiritualmente há uma rachadura invisível abrindo-se naquele território sagrado. É como se o céu estivesse rasgando por dentro, e os ecos disso estivessem chegando até nós em forma de ansiedade, de medo, de angústia sem nome. Você tem sentido isso? Então agora sabe de onde vem. Há relatos que nunca foram revelados publicamente, de monges enclausurados que viram em sonhos uma Páscoa coberta por uma neblina espessa, onde os sinos tocavam em agonia e as igrejas estavam vazias. Os fiéis se esconderam, os pastores se calaram, o povo estava em casa, mas sem fé, com medo. E os que ainda buscavam a Deus eram perseguidos, chamados de fanáticos. Isso é simbólico? Pode até ser. Mas e se for real?
E se for exatamente isso que o mundo está prestes a viver? Uma Páscoa onde só os fortes em Deus resistirão? E não pense que será algo espetacular e visível. O que vai acontecer será em silêncio, dentro da alma. O abandono espiritual já começou. Os sinais não serão trovões, serão silêncios. Serão igrejas que antes ardiam em glória e hoje são palcos de vaidade. Serão filhos que antes louvavam, agora zombando. Esposos que se diziam homens de fé, entregues a vícios. Mães que oravam, agora distraídas com o celular, anestesiadas pelo mundo. Tudo isso está se cumprindo. Tudo o que ele viu. E você? Vai continuar fechando os olhos? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você já se perguntou por que sente tanta angústia no fim do dia? Porque, mesmo tendo feito tudo certo, o coração ainda pesa. É espiritual. São os últimos tempos batendo à porta do seu espírito. É o Espírito Santo tentando gritar, mas você anda abafando com barulho, com distração, com vícios silenciosos. Padre Pio dizia que muitos seriam destruídos não pela maldade, mas pela distração, pelo conforto, pela rotina, pelo tá tudo bem que não é real. A alma sabe, o corpo pode até se acostumar, mas a alma sente a ausência de Deus. A dor que você sente, essa que ninguém vê, que você carrega em silêncio há anos, não é invisível para o céu. E talvez você ache que Deus te esqueceu, que não ouviu, mas e se Ele apenas estivesse esperando esse momento, esse exato instante? Porque agora você está ouvindo, está sentindo, está entendendo que nada é por acaso. E Ele sempre usou os momentos de maior dor para provocar os maiores despertares. Você está pronta? Está disposto? Ou vai continuar alimentando a frieza que tem te afastado do que mais importa? Deixe "eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. Padre Pio falava de uma geração que veria sinais no céu e não acreditaria, que chamaria os sinais de coincidência, de fenômeno natural. Já viu como isso está acontecendo? Sons do céu, luzes inexplicáveis, comportamentos estranhos, frieza generalizada, tudo explicado pela ciência, nada atribuído ao espiritual. Mas quem tem olhos espirituais sabe que os céus estão clamando, que os portais do invisível estão se abrindo, que o mundo está gritando e a maioria segue, dormindo. E os que zombam, os que riem, os que escarnecem, terão medo quando os céus se fecharem, quando a oração não tiver mais tempo de subir, quando os gritos de desespero forem abafados pelo juízo. Mas não será porque Deus quis, será porque muitos ignoraram, muitos escolheram viver longe dele, escolheram a zombaria, a comodidade, o pecado confortável. Mas você não precisa ser um deles. Você pode ser diferente, você pode ser parte do remanescente, aqueles que, mesmo machucados, ainda têm fé, que mesmo cansados, ainda oram, que mesmo sozinhos, ainda creem. Declare, "eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você quer salvação sem renúncia? Quer céu sem cruz? Quer milagre sem arrependimento? Isso não existe. E quanto mais você se enganar, mais longe ficará da verdade. Você precisa entender, essa é uma chamada final, essa é uma convocação do céu, essa é sua chance de sair da superfície e mergulhar de volta à presença que te sustentava. Você lembra como era viver com paz, mesmo no meio da tempestade? Era porque Deus estava contigo, e ainda está. Só que agora, Ele quer mais, quer tudo. E o tempo está escorrendo como areia entre os dedos. Sua vida tem sentido, mesmo que tudo diga o contrário. Mesmo que os fracassos gritem, que os traumas insistam, que os medos assombrem. Deus ainda tem algo com você, mas precisa se entregar, precisa queimar de novo por dentro, precisa se arrepender, precisa deixar a frieza, o comodismo, o tanto faz. Isso destrói.
Isso mata aos poucos. Padre Pio dizia que os mornos seriam os primeiros a cair, porque eles não têm raízes, não têm convicção, se deixam levar por qualquer vento, e quando a tormenta vier, serão arrancados com facilidade. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. A profecia está se cumprindo, e você está dentro dela, querendo ou não. O que você fizer agora pode mudar o rumo da sua casa, da sua alma, da sua eternidade. Você está disposto a se alinhar com o céu? Ou vai continuar alimentando a carne e enfraquecendo o espírito? Essa escolha, ninguém pode fazer por você. Nem Deus obriga, mas Ele chama, Ele insiste. Ele está te cercando por todos os lados, usando até esse vídeo, essas palavras, para te alcançar, porque Ele não desistiu de você. Mas o tempo está acabando. Você ainda está aqui. E isso não é acaso. Isso é resposta. Você poderia ter parado no meio, poderia ter fechado este vídeo como tantos fazem, mas algo te prendeu, algo mais forte que sua vontade, mais profundo que sua curiosidade. É o Espírito te puxando de volta, porque Ele sabe, Ele conhece a sua história. Ele viu quando você chorou no silêncio do banheiro, tentando não fazer barulho para ninguém ouvir. Viu quando você perguntou a si mesma, em voz baixa, Deus, o Senhor ainda está aí? E mesmo sem resposta imediata, algo dentro de você não desistiu. E agora, finalmente, você entende por quê. Porque essa Páscoa carrega mais do que ovos, festas ou tradições. Ela carrega o peso da profecia, a marca de um tempo que se cumpre. Padre Pio não falou à toa. Ele avisou que nesta geração o mundo veria a glória de Deus, mas também sentiria o peso do seu silêncio para os que zombaram. E os sinais estão por toda parte, mas são sutis, e só quem está atento percebe. Você está entre esses poucos, e isso faz de você alguém escolhido, não especial por mérito, mas por insistência divina, porque Deus quer você de volta, antes que tudo comece. Agora preste muita atenção. Há uma revelação que poucos têm coragem de divulgar. Ela não está em vídeos populares, nem nas pregações rasas que se multiplicam por aí. É uma revelação profunda que mexe com os alicerces da alma. Padre Pio teve visões de uma noite que duraria mais do que uma noite espiritual, onde o mundo entraria num escuro profundo e apenas as casas que tivessem velas bentas acesas resistiriam. Mas ele falava de outra vela, a vela da fé viva, do coração consagrado, da alma em chamas por Deus. Porque haverá um tempo em que nem as igrejas conseguirão proteger. Só a fé pura protegerá. Você sente que estamos nos aproximando disso? A humanidade já vive como se Deus não existisse. Riem da cruz, rejeitam a palavra, criam suas próprias verdades e exigem que todos se calem. Mas Deus não vai se calar. Ele sempre fala antes do juízo. Ele avisa, ele clama. E agora está clamando através de você. A sua vida, a sua dor, seu histórico, tudo isso te trouxe até aqui. E agora você precisa decidir o que vai fazer com essa revelação. Ignorar ou agir? Declare. Tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Você acha mesmo que tem tempo? Que pode deixar para depois? Que vai acordar só quando tudo ficar mais difícil? E se amanhã for tarde? E se esta for a última palavra antes do véu se rasgar de vez? Padre Pio disse que os que ouvirem e não obedecerem cairão em desespero. E muitos, muitos mesmo, vão procurar os que hoje são zombados por sua fé. Vão implorar por oração, vão correr atrás de paz, mas será tarde demais para muitos. É agora, é hoje, é neste momento que você precisa se posicionar. Não se trata apenas de salvação eterna, mas de proteção no presente. As trevas espirituais já estão aqui, em cada tragédia inexplicável, em cada jovem perdido no vício, em cada criança sem identidade, em cada culto sem unção, em cada crente frio, em cada líder que perdeu o temor. E quem vai se levantar?
Quem vai orar de verdade? Quem vai jejuar não por ritual, mas por urgência espiritual? Você? Ou vai esperar que algo aconteça com sua família para entender que tudo isso é real? Você ainda sente Deus? Ainda tem momentos onde lágrimas descem sem motivo? Ainda sente aquela saudade do primeiro amor, da presença que te quebrava só de fechar os olhos? Isso é Deus te chamando de volta. Isso é a vela acesa que ainda resiste ao vento. Mas cuidado, os ventos estão ficando mais fortes, e se você não proteger essa chama, ela vai apagar, e quando isso acontecer, só o grito do arrependimento restará. Mas não precisa ser assim. Você ainda pode se reacender, você ainda pode voltar, e Deus, Ele ainda está esperando. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Agora escute, há relatos não divulgados por medo. Relatos de pessoas simples, mas espiritualmente sensíveis, que tiveram visões recentes, muito parecidas com as que Padre Pio teve há décadas. Pessoas que nunca se viram em regiões diferentes da Europa, falando sobre um mesmo evento. Uma escuridão estranha caindo sobre a terra. Um silêncio espiritual pesado. Crianças chorando sem motivo, animais inquietos, e o detalhe que se repete, uma vela. Uma única vela acesa na sala. E uma voz dizendo, quem não tiver luz por dentro não resistirá por fora. Você consegue entender o que isso significa? É sobre a sua casa, sobre sua alma, sobre o tipo de fé que você tem cultivado. Não adianta ter uma Bíblia na estante se ela está fechada. Não adianta ter uma cruz no pescoço se o coração está vazio. Não adianta orar só quando a dor vem. Você precisa viver a fé como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Essa Páscoa de 2025 é o sinal. Algo vai mudar. Não será visível para todos, mas quem estiver sensível vai sentir, vai ver o invisível, vai entender que Deus está agindo, e quem estiver despreparado vai sentir a ausência mais dolorosa de todas, a ausência da graça. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você consegue imaginar o que é viver num mundo sem graça, sem misericórdia, onde as orações não passam do teto, onde o céu se fecha porque o tempo acabou? Padre Pio via isso em lágrimas. Ele dizia, haverá um tempo em que os homens procurarão os profetas e não os encontrarão. Procurarão sinais e verão apenas o juízo. Isso não é exagero. Isso é palavra de quem carregava no corpo a dor da humanidade. E agora tudo está se cumprindo. Você sente isso. O clima espiritual mudou. A leveza se foi. Agora tudo pesa. E não vai melhorar. Não até que o povo se volte para Deus de verdade. Você quer paz, quer proteção, quer ver sua casa guardada, sua mente limpa, sua alma firme. Então se posicione. Volte a orar, volte a jejuar, volte a abrir a Bíblia com fome de verdade, volte a buscar a presença que cura, que queima, porque se você esperar o mundo entrar em colapso para acordar, vai acordar tarde demais. Deus está gritando, está usando até o que você menos espera para te alcançar. E se você ouviu até aqui, é porque Ele te escolheu, não por merecimento, mas por propósito. Há algo em você que o inferno quer destruir, e por isso o céu está lutando por você agora mesmo. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. A profecia está viva, o relógio celestial está correndo, e o tempo da indiferença acabou. Essa Páscoa vai ser marcada na história, no espírito, na eternidade. Os que zombam vão se calar. Os que creem vão se levantar. Os que perseveram verão a glória. E os que amam verdadeiramente a Deus serão cobertos por sua mão. Você pode ser um desses. Você pode mudar o rumo da sua vida agora. Não com promessas vazias, mas com fé viva, com entrega real, com arrependimento sincero. E mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que tudo tente te convencer a parar, continue.
Continue, porque quem perseverar até o fim, esse será salvo. Essa promessa ainda está de pé, e ela é para você, para sua casa, para sua alma. O que vem aí não é fácil, mas será glorioso para os que estiverem firmes, e você está sendo preparado, moldado, alertado. Deus ama demais você para deixar tudo isso passar sem te avisar. Então não volte atrás, não esfrie, não negocie sua fé. Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. E se você chegou até aqui, se ouviu cada palavra, se sentiu o coração estremecer, os olhos arderem, o peito apertar, então saiba, Deus está contigo. Ele está te chamando, Ele está dizendo, filho, filha, eu te esperei, agora é hora de voltar. Não importa o que você fez, não importa o quanto se afastou, Ele ainda quer você, ainda tem planos, ainda pode transformar tudo, tudo. Basta uma decisão, uma entrega, uma fé real. E tudo muda. Agora respire, feche os olhos, sinta. Deixe Deus falar o que só Ele pode dizer e não pare aqui. Porque o que você viveu agora foi só o começo. Ainda há mais, ainda há revelações, ainda há cura, libertação, milagre. E tudo isso te espera no próximo vídeo. Clique no próximo vídeo agora, porque Deus ainda não terminou de falar com você.